Antes mesmo de você ler, permita-me, às vezes eu sempre acho justo pontuar o que nem vai ser abordado no texto. Quando eu estava no processo de preparo desse sermão, a dúvida sempre é a questão de Melquisedeque, né, como abordá-lo. E depois de estudar, refletir bastante, né, às vezes a pessoa cria uma expectativa sobre isso, eu não vou abordar tanto a questão de Melquisedeque, porque o que o Novo Testamento vai citar mais de Melquisedeque é exatamente o que é citado no Salmo 110. Né? Então eu fiquei com isso. Digo, rapaz, eu vou abordar algo para fazer conexão com outra questão, então eu vou tentar fazer juízo à leitura do texto como ele está escrito. Tá certo? O clímax, o de Melquisedeque, vai aparecer e é importantíssimo para o contraste em questão, tá? E para apontar, obviamente, para o nosso Redentor. Tá bom? Então, Gênesis 14, preste bem atenção na leitura da inerrante palavra do Senhor que nos diz: sucedeu naquele tempo que Anafel, rei de Siná, Arioque, rei de Elassá, Kedorlaomé, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Berá, rei de Sodoma, contra Bisa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Adimá, contra Somebe, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela, este é Zoá. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. 12 anos serviram a Kedorlaomé, porém no 13º se rebelaram. Ao 14º ano veio Kedorlaomé e os reis que estavam com ele, e feriram aos Refaíns em Asterote e Carnaim, e aos Zuzins em Rã, e aos Emins em Savé, Kiriataim, e aos Oreus do seu monte Seir, até Elparã, que está junto ao deserto. De volta, passaram em Mispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos amalequitas e dos amorreus que habitavam em Azazon Tamar. Então saíram os reis de Sodoma e de Gomorra, de Adimá, de Zeboim e de Bela, este é Zoar, e se ordenaram e levantaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Kedorlaomé, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anafel, rei de Siná, contra Arioque, rei de Elassá, 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram. Alguns caíram neles, e os restantes fugiram para o monte. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e Gomorra e todo o seu mantimento, e se foram. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém, veio um que escapara e contou a Abrão, o hebreu. Este habitava junto dos cavaleares de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Ané, os quais eram aliados de Abrão. Ouvindo Abrão que o seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartidos contra eles de noite, e eles e os seus homens feriu-os e o perseguiu até Robá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Após voltar a Abrão de ferir a Kedorlaomé e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possuiu os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abrão: dai-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abrão lhe respondeu: levanta a mão ao Senhor, Deus Altíssimo, e o que possui os céus e a terra. E juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci. Abrão, nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram e a parte que toca aos homens Ané, Escol e Manre, que foram comigo, estes que tomem o seu quinhão. Vamos orar? Senhor Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Teu Santo Espírito, mais uma vez eu te peço, nos ilumine, Senhor, para entender a tua santa palavra.
para que esse texto tão direto, que mostra exatamente onde deve estar a nossa filiação e quem é o nosso rei, nos traga ainda mais admiração e temor para com o Senhor. Então, ó Santo Espírito, fala conosco através da exposição da Tua palavra. E em Cristo que nós oramos. Amém. Crianças, o texto que aqui nós lemos, ele é um texto que vai relatar uma guerra. Só que a guerra, ela não é o ponto principal da história. Então, o início do texto, ela vai estar relatando uma guerra de 9 reis, 4 contra 5, tá? Mas toda essa narrativa é só para você ver o que está acontecendo por trás. Então, Moisés estabelece como se fosse o cenário. Era uma vez, numa terra muito distante, pronto. Então, o início era uma vez, 4 reis lutaram contra 5, só que não era uma vez, porque isso de fato aconteceu. O que o texto quer lhe chamar a atenção, crianças, é para pelo menos 2 coisas. A primeira, no que essa guerra está acontecendo, uma pessoa é afetada, que vai dizer no versículo 12, Ló. Óbvio que outras pessoas morreram, como vai dizer o versículo 10, tá? Mas uma pessoa em particular é dita, Ló, que no texto passado escolheu exatamente ficar na terra boa, para poder ter mais dinheiro do que tinha, e bastou uma ação, perdeu tudo. Rápido. Rápido, perdeu tudinho. E aí, crianças, você já vê o primeiro ponto e a primeira aplicação que eu quero trazer para vocês. Você vai ver que Abrão, quando ele sabe disso, ele reúne, ele faz um pequeno exército de 318 homens, ou seja, de servos nascidos na sua casa, então pessoas da sua confiança, para resgatar o seu sobrinho. E ele não só resgata o seu sobrinho, como ele consegue tudo de volta, ou seja, Ló voltou a ficar rico, recuperou todos os bens por causa dessa ação de Abrão. E aqui, crianças, está a primeira aplicação. Se você prestou atenção no capítulo 12, você vai ver que no capítulo 12, Abrão, ele tem medo da própria vida e prefere colocar a vida da mulher dele em risco. Não, diz que tu é minha irmã, para que eles não me matem. Então, de forma natural, quando você vai ver aqui, você, oxe, se o Caba fez isso com a mulher dele, imagine com o sobrinho. Aí queria dizer, nem conheço, nunca vi, mas você não vê crianças Abraão fazendo isso, ao contrário, você vê Abraão arriscando a própria vida em resgate do seu sobrinho. Alguém que você poderia julgar que nem merecia. Que desrespeitou ele em certo grau no capítulo passado. Então, crianças, essa é a primeira aplicação. Aqui você já começa a ver o Abraão da Bíblia. O Abraão que confia no Senhor de todo jeito, de toda forma. Que não teme a homens, mas teme a Deus. E você vai ver exatamente que um Abraão que aprendeu rápido, sabendo que existe coisas mais preciosas do que sua própria vida. Até se arriscar por alguém que não merece. Como o nosso Salvador fez por nós. Então você pode até pensar e dizer assim, pastor, eu sou uma pessoa, sou uma criança tímida, eu não tenho jeito para falar, eu não sou muito inteligente, tem crianças mais inteligentes do que eu não tenho muitas habilidades artesanais, eu não sou um bom cantor. Escolha. E você pode pensar que sua vida vai ser eternamente isso, e não é. Do ponto de vista de capítulos, tá bom? Bastou 2 capítulos para você ver um homem de Deus ser completamente transformado na sua atitude. Que era um covarde, se tornou um guerreiro. Quem era um covarde, se tornou um guerreiro. Então imagine então o que Cristo é capaz de fazer por você quando Ele transforma a nossa vida para uma nova criação. É capaz de transformar nós em covardes, em guerreiros. Segunda aplicação, crianças, está exatamente em algo que se você já sabe ler, você viu isso. A palavra rei é repetida nessa passagem 28 vezes, ou seja, são 24 versículos, 28 vezes a palavra rei é repetida. Então você já tem uma ideia para onde o que o texto está querendo chamar. E o clímax, né, o auge da história, o alto da história, está no versículo 17.
quando um rei derrotado vem falar com um homem que era maior do que 9 reis, no vale do rei, para não ter dúvida. E aí aparece um outro rei agora, um 10º, por assim dizer, que é Melquisedeque. Um rei, crianças, que você não sabe nada sobre dele. Só sabe que ele era rei de Salém, só sabe que ele era sacerdote de Deus Altíssimo. Só. Ele aparece aqui, crianças, e não aparece mais na Bíblia toda. Mas a gente vê o que ele faz. Ele dá. Ele aparece, traz pão e vinho, uma refeição para homens que estavam cansados, e abençoa Abraão e vai embora. Ele não pede nada. Veja que ele não pede o dízimo. Abraão que dá. E logo após, você vai ver o oposto. O rei de Sodoma dizendo, me dá isso. E aqui, criança, você vai ver exatamente como um rei deve ser e um rei não deve ser. Como um governante deve ser. Que tem que estar preocupado em como eu posso te servir e não o que você pode fazer por mim. E é exatamente isso, crianças, que o nosso Salvador fez por nós. Ele não lhe pediu nada, mas lhe deu tudo. Então é nossa obrigação, como Abraão, em agradecimento ao fato de sermos tão abençoados por aquilo que o nosso rei fez por nós, que é dar a nossa própria vida, que possamos ser sempre gratos a eles, literalmente dando a nossa vida por ele, porque ele deu primeiro. Para que então você possa confiar firmemente no Senhor. E que Deus os abençoe. Irmãos, o texto que nós lemos aqui, todo o início, todos os versículos de 1 a 11, ele é o estabelecimento para algo para você simplesmente observar o contexto como um todo. Então Moisés, ele é bem detalhista e esconde algumas coisas, não é que ele esconde, perdão, mas alguns detalhes vão passar reto, mas é fundamental você lendo, como a gente está vendo aqui, né, em sequência, você vê o escalonar de algumas coisas. Então, se você observar, por exemplo, o versículo 2, vai dizer assim, fizeram guerra contra... Então, essa é a primeira vez que a palavra guerra aparece na Bíblia. Então, você vai ver, por exemplo, que desde o início, desde Gênesis capítulo 4, você vai ver o conflito ali entre Caim e Abel, por exemplo. Você vai ver problema, como no capítulo passado, você viu, por exemplo, entre Ló e Abrão, entre os servos de Ló e os servos de Abrão. Mas a palavra guerra, ela aparece pela primeira vez aqui. Só para ficar claro, Moisés ele não vai trabalhar isso aqui de uma forma teológica, mas quando ele coloca aqui essa palavra, você vê que os problemas de relacionamento humano, eles não foram resolvidos de forma alguma. Ao contrário, eles escalonaram para a guerra entre nações. Até para quem pensou assim, pronto, o dilúvio, resolveu tudo isso. Ao contrário, foi justamente pós o dilúvio que a palavra guerra aparece. Então, o que a gente está vendo aqui é uma situação de guerra, de 4 reis contra 5 reis. Permita-me não ficar repetindo os seus nomes, tá certo? Eu sei que ele não está presente aqui, mas para o senhor Raimundo não ter ideia para nomear o próximo neto. É uma brincadeira que eles gostam de nomes exóticos, né? Então, são nomes realmente daquela situação. Então, o ponto do texto é já lhe mostrar uma coisa detalhe. Qual? Os 5 reis perdem. Então, a primeira coisa que você observa é de que os 4 reis que são citados, um deles é servo de todos, como vai dizer o versículo 4. 12 anos serviram a Quedorlaomé. 5 reis serviram apenas a um. E aí eles se revoltaram, se insurgiram contra esses 5 e ainda perderam. Os cabos eram ruins mesmo. Então você vê que a maioria perdeu. Eram 5 contra 4, mas a maioria perdeu. Pastor, isso não quer dizer nada. Um outro exército podia ser maior, tudo bem. O texto realmente, em nenhum momento, vai pontuar o tamanho dos exércitos de cada rei. Não vai dizer. É possível você especular que talvez um rei estivesse com 2 cabas lá. Talvez. Improvável, não impossível. Mas o número é simbólico aqui. A maioria perdeu.
A maioria perdeu. E foi uma senhora derrota, porque no versículo 10 vai dizer, ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram. Alguns deles caíram neles e o restante fugiram para o monte. Ou seja, abandonaram tudo. E naquele tempo, irmãos, e isso é uma temática que durante todo o Antigo Testamento, né, no período de conquistas, você vai ver de que a ideia nunca era de apossar. Veja que o texto vai dizer no versículo 11, que tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e Gomorra e todos os seus mantimentos e se foram. Ou seja, então naquele tempo, não era como você vai ver no Império Romano, em que você vê uma expansão e, portanto, uma colonização. Não, eles eram bem centralizadores. A gente vai invadir, vai destruir vocês, vai pegar tudo que vocês têm e volta. A ideia era deixar uma terra devastada e deixar um ponto central de bonança. Tá? Então eles fizeram isso aqui. Tiraram tudo o que Sodoma, Gomorra e os outros reis tinham, pegaram as pessoas, pegaram os mantimentos, deixaram a cidade zerada e voltaram. E aí você vê que, para a vergonha dos próprios reis, eles fugiram, não tinham condição de defender mais a sua cidade. E aí, então, o versículo 12 vai mostrar o ponto, aí vai começar a introduzir o aspecto principal dessa narrativa. Por quê? Porque o que uma história de 4 reis contra 5 vai influenciar dentro da narrativa bíblica de Abrão, que estava distante de tudo isso? A pergunta é óbvia, nada. Do ponto de vista prático, nada. Ou seja, Abraão, talvez sabendo disso, como devia ter sabendo, está tendo a maior confusão lá no Vale de Sidim. Talvez Abraão tenha dito, deixa ele se matar lá. Não tenho nada a ver com isso, não. Estou na terra que Deus mandou eu estar. Mas a partir do momento, e quando o texto vai pontuar que Ló, sobrinho dele, foi capturado, ou seja, veja que o versículo 12 não vai dar dúvida sobre isso. Apossaram-se também de Ló e dos seus bens. Então Ló foi sequestrado, já menos mal no sentido de que ele não foi morto, e todas as suas posses também foram. Apenas um pequeno parênteses aqui. Veja então que toda a escolha e desrespeito de Ló no capítulo passado, nada. Bastou uma guerra. É por isso que quando eu comentei que é interessante você ler o capítulo 13 e 14 em sequência, que você vai ver Ló escolhendo os vales de Sodoma e Gomorra, porque parecia a terra do Jardim do Éden. Bastou uma guerra, bastou uma eventualidade, o homem perdeu tudo, ficou pobre. Saiu de um dos homens mais ricos do mundo para, num momento, um dos homens mais pobres do mundo. Bastou uma crise. E aí, um escapou. Um servo de Ló escapou. E ele procurou a Abrão. E aqui há uma tensão. Por quê? Por causa do capítulo passado. Porque o que acontece no capítulo passado? A briga entre os servos de Abrão e os servos de Ló. Há uma separação entre os dois. Há um desrespeito, em certo sentido, de Ló para com Abrão, quando Ló não dá a prioridade da escolha para Abrão. Então vem aquele servo e diz para Abrão, teu sobrinho foi sequestrado e os bens dele, zeraram, levaram tudo. Se Abraão se chamasse Leonardo, talvez ele dissesse, problema dele, devo nada. Separei os bens, ele escolheu para onde ele queria ir, foi para o lado de Sodoma porque quis que ele sofra as consequências. E veja, o Abraão, até o presente momento, talvez você até pensasse que ele assim o fizesse. Por quê? Porque no capítulo 12, quando a vida dele estava em risco, ele botou a vida da esposa dele em risco. Ou seja, mulher, vai tu seja violentada para que eu não morra. Literalmente foi isso que ele fez no capítulo 12. Aí você ia imaginar então que esse homem ia colocar o pescoço dele para um sobrinho que, se você qualificar, passou a perna em Abrão? Esse é o clímax, porque como a gente sabe o fim da história, não cria tanta tensão. Mas como é que Abraão, Abrão aqui ainda, vai responder a um sobrinho que passou, em certo grau, a perna dele e que sofreu as consequências da sua escolha?
E aí a gente vê como Abraão responde no versículo 14. Ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens, os mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. Então veja que Abraão vai direto, levanta seus melhores homens, ou seja, pessoas que nasceram debaixo do seu cuidado, escravos dele, e foi lá perseguir os homens, amigo, e foram com sangue nos olhos, porque aí de novo, aí você vê a ironia da ironia. 4 ganharam de 5 e 1 ganhou de 4. Certo? Ou seja, então, o 4 ganhou de 5 reis, Abraão pegou, foi lá atrás de tudinho e derrotou todos eles. 1 foi maior que 4. E trouxe, como vai dizer o versículo 16, tudo de volta. Tudo de volta. E aí o 17 cria o clímax. Porque veja, irmãos, permita-me reler o 17. Após voltar Abrão de ferir Quedorlaomé e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Veja. Duas coisas você já deve ter se você leu com atenção, você deve ter percebido até o versículo 17. O quanto a palavra rei é repetida. E aqui você já vê o clímax, que é um rei vai ao encontro de Abrão, aonde? No vale do rei. Então você já vê o tipo de audiência que o é. E logo após no 18, eu quero ler só a primeira linha, um outro rei aparece à luz da narrativa no mesmo momento. Ou seja, no momento em que Abrão está lá e vem um rei para ter audiência com ele, aparece esse outro rei que não é citado em nenhum momento da história. Então Abraão tem naquele momento audiência com 2 reis. Mas uma coisa talvez tenha passado despercebido na sua leitura até o versículo 17. O nome Deus não aparece em nenhum momento. 0. Se você passar a sua vista rapidamente, do 1 ao 17, você vai ver que nem o nome de Deus, Adonai, Senhor, nem a expressão Deus aparece. Não aparece. Justamente para que narrativamente, veja até justamente o clímax da não aparição, por assim dizer, no nome de Deus, é a atitude de Abrão. Ele não consulta o Senhor. Ele não fala assim, eu tenho que ir lá resgatar o meu sobrinho. Ele pega as coisas e vai. Aí no 18, quando Melquisedeque aparece e fala primeiro que o rei de Sodoma, veja o que Melquisedeque diz. Antes, você sabe que Melquisedeque também era sacerdote, e Melquisedeque diz, bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Então veja que aquele sacerdote do Deus Altíssimo, Melquisedeque, ele não vem trazer uma palavra de confronto para Abraão, mas de confirmação. Abraão, isso que tu acabou de fazer aqui, foi porque o Senhor te entregou teus inimigos. Não foi a tua força, não foram os teus 318. Mas foi porque o Senhor te deu isso. O Senhor te abençoou, o Senhor te deu vitória. Bendito seja Ele, não você. E, calma, para não parecer que não tem errado a minha expressão. Quando ele fala, bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, ou seja, o mérito da bênção é de Deus e não de Abrão, isso eu quero dizer. Ele abençoou Abrão por causa do Deus Altíssimo que o libertou de suas mãos. E antes, para um homem cansado que acabou de vir da guerra, ele traz uma refeição, traz pão e vinho. E não pede nada. Mas em reconhecimento àquilo que ele fez, o que é que Abrão faz no versículo 20? Lhe dá o dízimo. Aí aqui os teólogos especulam, eu concordo com alguns, que entendem que o dízimo aqui não era de tudo que Abraão tinha, mas do escopo daquele momento. Tá bom? Do que ele pegou naquele momento ali, de tudo que se tinha, ele deu. Ou seja, porque foi um ato
direto. Abraão não estava em casa com suas posses, mas estava em outra terra para resgatar Ló. Então, de tudo ali que agora era dele, porque foi ele que pegou de volta, ele deu 10%. E aí você vê o contraste no versículo 21 com outro rei, o derrotado. O derrotado que literalmente, no versículo 10, saiu fugindo. Então você vai ver um rei do Deus Altíssimo que não pede nada, mas dá comida, dá bebida e dá bênção. E um rei que foi derrotado, saiu com o rabo entre as pernas e ainda tem a ousadia de pedir: dá-me as pessoas que bem ficaram contigo. Abraão poderia muito bem mandá-lo pastar. Meu amigo, tu foi um derrotado. Olha os teus soldados mortos aqui nesses vales de betume aqui. Talvez os corpos não estivessem lá. Olha eles aqui, ó. Olha os teus aqui. Vai enterrar eles. Mas o rei de Sodoma tenta fazer uma barganha. Não, fica com as bênçãos, mas me dá as pessoas. E aí você vê exatamente o contraste da resposta de Abraão com a resposta de Ló do capítulo passado, né? Quando Abraão fala: levanta as mãos ao Senhor, o Deus Altíssimo, que possui o céu e a terra. Então veja que ele, já em sintonia com o próprio Melquisedeque aqui, a mostrar: meu amigo, eu levanto a mão para aquele que é maior do que todas essas posses, que é maior do que Sodoma, que é maior do que Gomorra, que é maior do que Canaã, que fez tudo, que possui. Né? É interessante isso, que ele não vai dizer que fez, mas que é o dono, que possui os céus e a terra. Eu não vou tomar nada, nem um fio de cabelo, nem uma correia de sandália, nem o vale do ônibus para a volta. Dá o vale para eu voltar para casa, nem isso Abraão pede, para que justamente ninguém diga: eu enriqueci a Abraão. É que ninguém diga isso. Veja, e aí alguém pode olhar para isso e dizer assim: ah, pastor, e aí que você vê Abraão metido que só a peste. Ele quer dizer que ele foi um homem feito, que a conquista dele foi fruto do suor da testa dele. E você sabe que não é, porque no versículo 22 ele mesmo reconhece quem é o dono de todas as coisas. É por esse que ele quer ser enriquecido. Ele não quer ser enriquecido por nenhum rei. Ele não quer que nenhum rei faça um favor para ele. Ele não quer que nenhum rei do alto do seu trono diga: ah, eu dei umas bênçãos para Abraão e deixei ele mais rico do que era, ou deixei ele rico. Quem me deu o que me deu foi o Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Mas ainda assim, você vê Abraão preocupado com os seus, quando vai dizer: eu penso assim, mas os outros, cada um tome sua parte. Ele não fala pelos outros, só fala por ele. E aí encerra, então, a narrativa. E veja, né, aí até a tentação de, como eu falei, de você ver uma história toda. Se você observar apenas no versículo 1 do capítulo 15, veja que o texto, um dos textos mais conhecidos da história de Abraão, que é justamente o pacto de aliança que Deus faz com Abraão, é imediatamente após isso. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse. Então, irmãos, à luz disso, eu queria trazer 3 aplicações, bem, de forma muito direta e prática para a nossa vida. A primeira é toda a questão da atitude de Abraão nessa passagem como um todo, em particular no início. Onde você vai ver claramente um homem que está desenvolvendo a sua salvação. Um homem que se acovardou diante de Faraó. Veja, a gente tem a mentalidade do Egito como sendo uma grande nação, e de fato sempre o era. Mas no capítulo 12, o texto não vai dizer que o Egito estava bem, não teve fome. Mas não vai relatar o Egito como sendo uma nação poderosa, esmagadora, e por aí vai. Não vai. Mas você sabe que Abraão teve medo. A resposta dele foi medo. Aí o clímax justamente é esse. Você vai ver Abraão indo não contra 1, não contra 2, não contra 3, mas contra 4 reis. Aí a lógica era até simples. Meu amigo, se esse homem teve medo de 1,
Imagine 4. Ele nem, como eu falei, ele nem vai. Eu vou dizer, quem é o meu adversário? Aqueles 4 reis. 4? Para salvar quem? Ló? Essa era a postura que eu teria. Eu vou salvar, eu vou botar o meu pescoço para salvar um cabo que me passou a perna, para ter que enfrentar 4 reis no processo e provavelmente perder homens no meio do caminho. Lamento, Ló, tu fez tua escolha, te vira. Não é o caso. Abraão vai ao resgate daquele que não merece. Ou seja, você nem tente colocar mérito em Ló, porque não há. Nem tente para dizer, veja bem, pastor, mas Ló, ele não escolheu por causa do pecado. Sim. Mas não há mérito inato em Ló. Mas há graça em Abraão. Quando ele pega e vai lá resgatar o seu sobrinho da mão de 4 reis, e não só o resgata, como resgata tudo o que ele perdeu. Onde Abraão poderia muito bem dizer, pois meu sobrinho, está vendo esses teus bens agora? São meus. Eu te resgatei. Tu me deve. Está vendo isso aqui tudinho? Estou 2 vezes mais rico do que eu já era agora. Dá tudo de volta a Ló. Abraão, para todos os fins e efeitos, ele vai para essa guerra e ele volta mais pobre do que ele foi. Porque além de tudo ele deu o dízimo. Ele vai mais pobre, ele volta, mais pobre do que ele foi. Do ponto de vista financeiro? Sem dúvida. Mas você vê um homem exatamente que se acovardou diante de um rei e não teve medo de 4. Um homem que a cada dia que foi passando, ele foi aprendendo a confiar ainda mais no Senhor, que o chamou e que o sustentou, e qual ele demonstrou aqui que ele claramente podia confiar nesse Deus. E foi exatamente o que ele fez. E Deus lhe deu a vitória. Então, meus irmãos, não pense que a sua salvação é um quadro estático daquela forma. Veja, por exemplo, o lindo filme que fizeram dos 18 anos da SAF, por exemplo. Está lá no YouTube, né, tinha sido derrubado do Instagram, pausa. Eu sei dessas coisas porque a conta da igreja é conectada no meu celular. Aí só aparece, seu vídeo caiu, seu vídeo não sei o quê. Eu disse, rapaz, espero que resolva isso aqui. Tá certo? Mas, tá no YouTube, eu sei que tá, porque eu assisti por lá. Dê uma olhadinha. E aí você vai ver os vídeos lá, vai ver as irmãs da igreja mais nova, depois ficando um pouco mais velhas, pessoas sendo acrescentadas. E é bonito você ver essa passagem do tempo. Eu acho, de verdade. Né? Você vê quem ganhou o peso, quem não ganhou. Não, pastor, diga isso não. Quem ficou mais bonita, quem não ficou. Mas o meu medo, às vezes, de olhar esse tipo de coisa, e eu não estou tentando enxergar coisas que não tem, né? Porque isso é altamente subjetivo, é que a gente olha para o nosso passado e tende a se apegar para dizer assim, eu era assim, eu sou assim. Eu era melhor antes do que eu era hoje. Eu era mais bonito por causa da SAF. Eu era mais bonita, eu era mais atuante, eu fazia um monte de coisa. Enquanto para um cristão, ele até pode mudar a área em que ele está desenvolvendo. Então, ou seja, se você olhar para aquele vídeo da SAF de novo, e você se vê ali, solteira, trabalhando que só, e hoje já uma avó, não é que você é menos atuante. Você mudou a área de atuação. E hoje, mãe, não é que você é menos atuante. Agora eu sou mãe, eu nem tenho tempo para fazer as coisas da igreja. Não tem. Você está atuando em outra área. Mas o grande ponto é de que em Cristo a gente não pode, sob nenhuma circunstância, ser covarde diante do trabalho que a gente tem diante de nós, mesmo que isso implique em perca, sacrifício, em dano para a nossa vida. A gente não pode ser covarde, a gente não pode ser como Abraão, como Abraão não foi aqui. A gente não pode ser como Abraão no Egito, a gente tem que ser como Abraão diante de Sodoma e Gomorra. Eu vou enfrentar esse rei, por quê? Porque eu confio no meu Senhor. Confio tanto que eu vou arriscar o meu pescoço por alguém que nem merece. Mas eu vou lá. Não porque eu confio em Ló, não porque eu confio na minha força, mas porque eu confio no Senhor. Então não se prenda ao passado para dizer, pastor, eu nunca consegui fazer isso na minha vida, eu nunca vou ter isso. Mas por que você acha isso?
Se o Evangelho promete a você, literalmente, possibilidades infinitas, se tudo isso que Abraão vai dizer que é o Deus Altíssimo que possui os céus e a terra, e o texto bíblico vai dizer que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, ou seja, nós vamos herdar todas as coisas, não há limite para a nossa capacidade. Não há limite para onde a gente pode desenvolver a nossa salvação. O limite é exatamente a nossa falta de confiança no Senhor, de confiar no nosso taco, de querer se autolimitar, ao invés de desenvolver a cada dia, ao invés de conhecer o Senhor a cada dia mais, saber que você tem forte evidência na sua própria vida de um Deus que te protege a cada dia, para que você a cada dia desenvolva mais para o Senhor. Para que você não seja o Abrão de Gênesis 12, mas o Abrão de Gênesis 14, pronto a servir o próximo no momento que ele precisa. A qualidade para servir uma pessoa no momento de necessidade é exatamente o quanto a gente pode confiar e descansar no Senhor, que nos serve enquanto a gente dorme. Por que então não podemos servi-lo quando estamos acordados? Então não pense, irmãos, que a sua vida espiritual é do jeito que você está aqui e pronto. Se você está há 20, 30, 40 anos na igreja, mas você não tem desenvolvido sua salvação, permita-me dizer, você está em pecado. E aqui eu vou me atrever a pontuar até um pecado um pouco mais sutil, mas muito bem trabalhado por Jerry Bridges, num livro que eu espero que tenha sido traduzido, não sei se traduzido literalmente, é Disciplina da Graça. Tá? E que ele pontua assim, o erro de muitos cristãos é achar que ele tem que desenvolver sua salvação, e aqui eu estou parafraseando o livro para o nosso nordestinês. A charrete. Ah, eu tenho que ir para Parnaíba. Pois eu vou como? De charrete. Vou bogar uma charrete, vou pegar uma mula, vou pegar meu negócio atrás e vou lá. Para Parnaíba. Você vai chegar lá? Vai. Vai pegar uma carroça, pô, charrete não sei o que, carroça. Né? Vai pegar uma carroça, você vai chegar em Parnaíba eventualmente? Vai. Vai. Mas vai demorar 2, 3, 4, 5 vezes mais o tempo. Ah, eu tenho que ir para Parnaíba. Pois eu vou como? A pé. Não estou com pressa. Vou andando. Vendo a paisagem de mato seco daqui até lá. Enquanto o que um crente, aí eu estou parafraseando o Jerry Bridges ainda, o que um crente ele tem que desenvolver sua salvação, meu amigo, com um carro de Fórmula 1. Vou para Parnaíba, vou como? De avião. De avião. Para chegar lá rápido, para aproveitar a praia, comer caranguejo até para passar mal. Não a parte de passar mal. Vou rápido. Eu quero chegar lá porque eu sei que o que me aguarda é bom. Então, quanto mais rápido eu chegar lá, melhor. Então, veja que Jerry Bridges ele não vai fazer esse paralelo para dizer que é melhor morrer. Não. É para que você desenvolva a sua salvação com um carro de Fórmula 1, meu amigo. Corra, voe no Senhor, porque é a nossa capacidade. Se você pode voar no Senhor, por que você vai usar uma carroça? Por que você vai pegar de bicicleta? Por que você vai a pé? Desenvolva a sua salvação. Para que você possa correr no Senhor. Para que você possa perceber de que em Cristo as nossas limitações, é por isso que quando o apóstolo Paulo vai dizer assim, posso tudo, mas nem tudo me convém, e ele está sendo literal, para que o crente entenda que a única limitação que ele tem é que ele não pode pecar. Fora isso, quem disse que um crente não pode ser um grande estadista, um grande homem de Deus, um grande empresário, um grande médico, um grande professor? É o oposto. A gente tem exatamente todas as ferramentas para isso, porque nós servimos um Deus que possui todas as coisas. Então, como Abrão, desenvolva a sua salvação, para que você não tenha medo de enfrentar 1, 2, 3, 4, 5 reis. Demonstrou ser maior e mais forte do que 9 nessa passagem. Por quê? Porque ele era servo do Deus Altíssimo, assim como nós o somos em Cristo Jesus. Segunda aplicação. Então veja, irmãos, que existe algo aqui nessa passagem, como eu falei, até do 17 o nome Deus não aparece. Mas quando chega no 19, né, com a fala de Melquisedeque, você vai ver, para citar Bruce Waltke, o Deus invisível aparecendo. Ou seja, que todo o ato que estava acontecendo antes,
Não foi alheio à vontade de Deus. Não foi Deus, assim, cochilou e não viu o que estava acontecendo. Mas um Deus que orquestrou tudo aquilo para que o seu nome fosse ainda mais glorificado e temido na terra. Só que do ponto de vista prático, de narrativa, o texto ele acaba exprimindo algo que a gente sente, que é o quê? Nos momentos de dificuldade, são os momentos que a gente pensa que Deus não está conosco. O texto ele consegue fazer narrativamente o que a gente imagina, que é nos momentos de dificuldade, nos momentos de luta, de sequestro, de perda de bens, cadê Deus? Cadê Deus? E aí você vai ver que tudo aquilo aconteceu para que o nome de Deus fosse ainda mais engrandecido, fosse ainda mais bendito, dando uma grande libertação para Abrão, onde um homem envergonhou 4 reis. Ou 9, para ser mais preciso. Então veja, irmãos, é fato que quando a gente passa por dificuldades, quando a gente está numa situação como a de Ló, a nossa primeira pergunta é: por que Deus fez isso comigo? Ou cadê Deus que não me livrou? E é fato que diante das dificuldades a gente pensa que esse Deus então está invisível. Não escuta nossas orações. Não responde. A gente bate na porta e silêncio do outro lado. O que é mais incômodo, né? Porque é feito aquela casa em que você vai, você sabe que tem uma pessoa lá dentro, você fica batendo e a pessoa não abre a porta. É que você sabe que a pessoa não quer lhe receber, né? Uma coisa é eu andando na rua, resolver parar de supetão na casa de alguém, tocar um interfone e a pessoa falar: não tem ninguém em casa não. Beleza. Outra coisa é eu passar, ver sua luz acesa, ver barulho dentro da casa, bater na porta e ninguém abrir. Eu posso até pensar, está ocupado. Provavelmente é o que eu pensaria de fato. Mas poderia pensar também o quê? Essa pessoa não quer me receber. Ela não está nem aí para mim. Só que a gente nunca, sob nenhuma ótica ou circunstância, podemos dizer isso para Deus. O problema é que nós somos mimados. A gente tem tanta bonança, tanta coisa boa, que quando acontece um sofrimento com a gente, meu Deus, como é que pode essa perseguição na minha vida? Eu quase levei essa aplicação para dizer o aspecto de que perseguição é bom para deixar a gente com couro duro. Mas isso vai vir em outra aplicação mais na frente. Aqui, eu quero lembrar o aspecto gracioso. De que, em meio às perseguições, a gente pode até achar que Deus se encontra não presente. Mas a partir do momento que nós temos a certeza que Cristo prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos, é exatamente essa convicção que tem que dar ao crente em meio às certezas de que não somente ele está só, que ele até pode sucumbir àquilo. Veja que Paulo, quando ele estava preso, ele diz: eu sei o que vai acontecer comigo. Em nenhum momento ele se ilude. Ele é até otimista em algumas cartas para dizer: eu quero estar com vocês, espero estar com vocês em breve. Mas em Timóteo, por exemplo, ele: completei minha carreira. Eu sei o que me aguarda. Ele não estava lá: olha, intercedam por mim, para que Deus... E aí, o que é interessante é isso, que quando você vê a história de Atos, é exatamente o que acontece. Prisões libertadas, terremoto que acontece que abre a porta, de Deus cegar pessoas. No Antigo Testamento, então, Daniel, a cova dos leões, o próprio caso de Abrão aqui. A gente tem inúmeras evidências de homens de Deus que foram libertos em meio a perseguições. Mas às vezes a gente esquece uma triste realidade. Que existe o mesmo número, ou talvez mais, de homens e mulheres de Deus que não foram libertos em meio às suas adversidades. Mas que sofreram e morreram por causa do Evangelho. Nos 2 grupos,
ambos se encontram debaixo do temor do Senhor, debaixo do cuidado da igreja, de um Deus presente que conforta, e aos mortos ele concede ainda a vitória, porque estarão reinando com ele eternamente. E aos vivos, a certeza de que as adversidades da nossa vida só demonstram como a gente pode, como Ló, perder todas as coisas numa pandemia. Bastou uma pandemia para a gente perder emprego, perder família, perder casa. Uma crise. Mas o que nós temos em Cristo é maior. Então não temos um Deus que é invisível, no sentido de não presente. Obviamente temos um Deus que é espírito e, portanto, invisível. Mas invisível aqui eu quero dizer que ele não aparece, que não intervém, para usar a linguagem do Francis Schaeffer. Nós temos um Deus conosco que intervém na nossa história. E é justamente por isso que me leva a minha última aplicação, e a mais gritante nessa passagem como um todo. Veja, irmãos, que o clímax dessa passagem é a conversa de dois reis com Abrão. Esse é o meu texto, em que eu uso, quando eu digo meu texto, assim, o texto que alguém fala assim, pastor, vale sobre crente e política. Gênesis 14 é o texto que eu uso. Por incrível que pareça. É óbvio que existem vários outros textos, é óbvio que existem várias outras maneiras de abordar essa passagem, nem de perto essa é a única. Mas é a que eu gosto, é a que é a minha natural, por um motivo só. Porque o que você vê aqui? Um crente diante de dois governos, um justo e um ímpio. É isso que você vê nessa passagem diretamente. Você vê um crente, Abrão, no Vale do Rei, numa audiência com dois reis. Com dois reis. Um ímpio, o de Sodoma, e um santo, que é Melquisedeque. Este, que como vai dizer o Salmo 110, é a linhagem sacerdotal que o nosso Salvador faz parte. Então, prefiguradamente, ele estava diante de um rei ímpio e diante de uma figura de Cristo. O que a figura de Cristo vai? Então veja, aquele sacerdote de Deus Altíssimo, ele poderia chegar, Abraão, me dê tudo isso aqui. Tudo. Abraão, tudo. As pessoas, os cavalos, os bois, tudo. Por quê? Porque foi Deus que possui todas as coisas, meu amigo. Quem te libertou aqui foi Deus. Então devolve, dá tudo aí. Isso aqui é meu, por direito. Veja, não é um favor esotérico, é por direito. Fui eu que te libertei, fui eu que te salvei. Então me dá tudo aqui, tudo. É isso que Melquisedeque faz? Não, ele dá. Ao contrário, Abraão, que por um momento ficou 2 vezes mais rico, ficou mais rico ainda quando Melquisedeque traz pão e vinho para ele. Está aqui, se alimente do seu cansaço. Eu acredito sim que é uma pré-figura da ceia também, mas aqui no contexto é mais o aspecto de acabou de vir uma batalha, se alimente, recupere suas forças. E não pede nada. Você pode olhar aqui, ó. Ao contrário, ele abençoa na maneira. O homem já estava 2 vezes mais rico. Ao qual você pode olhar para essa passagem e dizer, pastor, eu só queria estar rico como Abraão em Gênesis 12. Eu até pulava o 14. Bastava o de Gênesis 13. Pois ele estava 2 vezes mais rico aqui, e ainda tem a garantia que ele vai ser ainda mais abençoado. E Melquisedeque não pede nada. Poderia, por direito, mas não o fez. Por reconhecimento, Abraão dá o dízimo. E aí você vê o contraste do rei ímpio. Me dá, é meu. Feito aquelas cegonhas de procurando, né? Meu. Me dá, pode me dar. Antes que alguém me corrija na saída, andorinha. Falei, cegonha é andorinha. E aqui, irmãos, para mim, você vê então um crente, 2 governos. Me dá.
Está aqui o que é seu. A quem eu vou ser submisso? Aí você já vai ter a resposta na ponta da língua. Pastor, o senhor lê um texto que tem que dizer que é submisso aos dois. Concordo. Que um é reflexo do outro. Ou seja, que porque eu sou submisso ao reino de Cristo, eu vou ter que ser submisso às autoridades civis. Está certíssimo. Não poderia frasear melhor. Mas eu poderia pontuar um outro aspecto. Em quem você deposita a sua confiança. E aqui eu posso bater o martelo, a luz de Gênesis 14, e dizer: nenhum crente tem por obrigação, ou dever, ou necessidade de confiar em governo nenhum que não seja o governo de Cristo. Aí eu posso dizer que você pode ser submisso a ele? Pode, tanto quanto deve. Que você deve prestar a ele tributo, nesse período de imposto de renda, tem que pagar. Mas a sua confiança não deve estar em nenhum governo. Não importa qual. De direita, de esquerda, escolha. Um crente é para confiar estritamente em um rei. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Cristo Jesus. Que nos deu tudo. Absolutamente tudo, para que você possa dizer: confie em mim. E hoje, cada vez mais, o que é que a gente vê? Crentes confiando cada vez mais aonde? No governo. No governo. Não faça isso. Vote em quem você quiser votar, apoie em quem você quiser apoiar. Mas só confie em um rei. Em um rei. Cristo Jesus, o verdadeiro Rei dos Reis. Para toda a sua vida, não importa quem. Ah, pastor, vou mudar para a Inglaterra. É uma rainha. Mesmo raciocínio. Só confie em um rei. Só confie em um primeiro-ministro. Só confie em um presidente, que é o presidente, primeiro-ministro, Rei e Senhor de todas as coisas, que é Cristo Jesus. Que ironicamente, não ironicamente, mas graciosamente, é como Melquisedeque, que nos dá tudo, bênção sobre bênção, sem a gente pedir. E nós somos, e com perdão da minha direção aqui, tão imbecis, que nós confiamos no governo que me dá, é meu, eu quero, me dá. Ah, pois eu vou confiar nesse governo. Ele pega tudo que é meu. Ele só quer minha confiança porque eu posso dar algo para ele. Eu vou confiar nesse cabo aí. Esse governo vai mudar minha vida. Todinha, de cima a baixo. Já uma nova vida, daqui para frente. E não aquele que literalmente transformou você de inimigo para amigo de Deus, de escravo para servo. E a qual nele você vai herdar todas as coisas dessa vida. Não confie em governo algum que não seja o governo de Cristo Jesus. Esse, para mim, é o clima da passagem. Em quem Abraão... E eu vejo que Abraão até de forma muito clara vai dizer: eu não quero nada seu para que você não diga que enriqueceu. E é engraçado que a gente faz isso, né? O Brasil foi muito próspero durante o governo de fulano. A gente sempre atribui a prosperidade a algum governante. É isso que é interessantíssimo. Veja que Abraão, ele era um cientista político à frente do seu tempo. Ele já entendia de marketing político. Esse cara vai dizer que eu vou fazer isso, mas na frente ele vai dizer: aqui, vote em mim, que daquele também era voto. Mas olha o que eu fiz por tu, eu te dei essa coisa. Está vendo essa sandália que tu tem? Fui eu que fiz. Está vendo essa casa que tu tem? Foi no meu governo que tu comprou. Olha o que eu posso fazer por ti. Aí você responde para qualquer governador que algum dia, qualquer presidente, qualquer prefeito, qualquer deputado que diga isso para você. Me tira uma dúvida. Você pode comprar minha salvação? Você pode me oferecer ela? Não. O meu rei fez isso por mim. Me servindo muito mais que pão e vinho, servindo o seu corpo e seu sangue por mim. Para que eu pudesse, mais do que ter uma casa aqui, do Minha Casa Minha Vida, eu pudesse ter uma mansão celestial. Porque eu vou confiar em você, ao invés desse meu rei. Faça o seu trabalho, mas a minha confiança está no Senhor. O que essa passagem para mim deixa muito claro é isso.
A nossa confiança tem que estar no Senhor e não em nenhum governo. Porque a característica de todos os governos vai ser como de Sodoma e Gomorra. Me dê, me dê, me dê. É meu, é meu, é meu. Eu quero, eu quero, eu quero. Enquanto nós servimos a um rei que pergunta ao mendigo, e é incrível isso, e com essa imagem que eu quero que você saia da igreja hoje. Cristo, na sua entrada triunfal, recebido ali com louros, palmeiras, salva-nos, Hosana. Ele desvia o seu caminho, como vai dizer em Marcos, vai para um cego, gritando desesperado, e pergunta: o que queres que eu te faça? A imagem daquilo, irmãos, do ponto de vista político, não faz sentido. Na sua apoteose de entrada triunfal, Jesus sai da rota para perguntar para um cego: o que queres que eu te faça? Me diga que governador vai fazer isso por você. Nós cegos, nus e perdidos, o nosso Salvador, mais do que perguntar, nos deu a vida por nós. Confiemos nele, como Abraão confiou, para que a gente guerreie contra tudo e contra todos, na certeza de que em Cristo somos mais que vencedores. Que Deus nos abençoe.